Olá a todos, aqui é o professor Mário. Nosso tema de hoje será como se deu a formação das artes liberais. Esse vídeo aqui, ele é, digamos assim, um par com o vídeo sobre os grandes autores da história da educação clássica, tá? E aqui nós vamos descrever em pequena medida, mas, digamos assim, vamos tentar fazer uma coisa bem compreensiva também, né? Mas sem os detalhes. Como se deu então a formação, como, assim, não falando dos autores, nem tanto das suas ideias, mas as disciplinas. Né? Por que essas disciplinas apareceram aí? Por que e como elas foram ganhando relevância em detrimento de outras? Que também existiam, por exemplo, a pintura, o desenho, que é citado por Aristóteles na sua Política como uma das matérias de educação. Bom, o Aristóteles cita, mas isso não ficou, digamos assim, na posteridade, certo? Ele cita ali, não, a pintura, o desenho faz parte da educação, mas quando nós formos olhar o currículo das artes liberais clássico, não aparece ali desenho, né? Parece música, por exemplo, como uma arte, uma bela arte, aparentemente, mas não se trata de aprender a cantar ou tocar instrumento quando se estuda música nas artes liberais. Isso é importante, tá? Então, por que, sei lá, o desenho ficou de fora? Por que ficou de fora a ciência política? Por que não se estudava isso? Ou economia, uma disciplina que é de alguma forma fundada pelo próprio Aristóteles, porque isso aí não faz parte do currículo de base. Por que o Varrão, como eu cito no outro vídeo, colocava a medicina e a arquitetura entre as artes liberais dignas de um homem livre e depois ela desaparece? Vamos tentar abordar um pouco essa questão. Uma questão não é tão fácil assim, não é que tenha ficado algum tratado que explicasse isso, não que isso fique muito claro ao longo da história. Nós podemos especular um pouquinho e essa especulação vai nos render alguma coisa. Então, para começar, como é que começa a educação? Nós podemos dizer, existe algum vestígio muito claro de como começa a educação? Bom, existe um vestígio muito claro. Ele se chama Homero, se chama os poemas homéricos, que em todo momento na história da educação grega vão aparecer e em nenhum momento não vão aparecer. Não há momento algum em que eles não são citados. Então, nós podemos dizer que o princípio da educação ocidental e, na verdade, grega, mas por extensão ocidental, está a poesia, tá? Uma forma rudimentar de educação era aprender excertos da poesia homérica ou até o poema inteiro. Né? Mas isso aí era o trabalho de um ofício particular dos rapsodos, né? Aqueles que decoravam, que tinham função de decorar o poema homérico inteiro e recitar em determinadas festas ao longo de 3 ou 4 dias, tá? Para uma plateia. Então, isso aí não é bem a educação, mas uma função social na Grécia Antiga. Já aqui não era tão fácil ter por escritas essas obras. O que acontece então é isso. Né? Nós temos essa poesia grega e ela vai ser analisada. E sendo analisada e depois posta por escrito, se diz que por Pisístrato, o tirano de Atenas, pela primeira vez, ela se torna também, digamos assim, fonte de análise para uma educação poética, para poetas, né, ou aspirantes a poetas, e também nas escolas, de alguma maneira, né, com o crescimento da arte da escrita, a expansão da arte da escrita na sociedade, né, se aprende então a escrever. Essa é a função básica de qualquer escola, né, ensinar a escrever.
ensinar o alfabeto, essas coisas bem básicas da alfabetização. Isso aí é o rudimento da educação, tá? Mas se fazia isso para quê? De alguma maneira para destrinchar os épicos homéricos e, um pouco mais tarde, Hesíodo, claro, mas num segundo lugar bem distante, vamos colocar assim, o Hesíodo, né? Se nós pelo menos pudermos nos fiar nos comentários que fazem os filósofos e os sofistas, eles citam muito mais Homero do que o Hesíodo, e muito mais mesmo, ao que parece, tá? Mas Hesíodo não era desprezado, né? Ele, claro, era visto como esse compilador da genealogia dos deuses. Em grande medida ele era isso. O que é a mitologia para os gregos? Bom, sei lá, a coisa mais sistematizada que nós temos, eles deviam pensar, é o que o Hesíodo escreveu, não o que Homero escreveu. O Homero não fez, não traçou essa genealogia dos deuses como o Hesíodo faz na Teogonia, tá? Então ele é muito importante por isso, por colocar um pouco de ordem na casa em relação aos mitos, tá? Então a primeira coisa é isso, poesia, isso aí é a primeira educação, né? E o que educa as pessoas são conhecer os modelos homéricos, né? Os personagens de Homero, Aquiles, Agamenon, Menelau, Odisseu, os Ajax, o Diomedes, o Heitor, o Príamo, o Paris, né? Toda essa gente eram modelos de conduta a serem imitados ou evitados, né? Dependendo do caso, mas a serem analisados. E isso sim é educação. Isso, na verdade, é a educação da mais pura, né? Porque a educação é isso. Na base é educar uma alma, né? Por meio de modelos a serem imitados. Porque se nós não tivermos modelos, nós vamos nos guiar por meio do quê? Só dos nossos sentimentos? Né? Nós sabemos que eles não são os guias mais confiáveis. Então a poesia era muito mais do que um deleite estético. É muito bonito o verso homérico, as imagens, né? O ritmo, esse ritmo que já foi descrito como um fogo que se alastra, etc, etc. A própria trama da história, as partes patéticas, emocionais, muito mais do que só esse deleite estético literário, né? A formação moral que se tem através disso. A educação pode perder de vista isso, sim, ao se tornar muito intelectualizada. Isso vai acontecer bem rapidamente, inclusive na própria Grécia, tá? Isso sim já era uma educação em si mesmo. Existia também a música, né? A música também muito cedo, já em Homero, aparece como uma espécie de condutora ou educadora dos sentimentos humanos, né? Também um deleite ou uma consolação nos momentos de ócio. Também ela aparece assim. Então a música também já aparece nos inícios da educação, e não por outro motivo. Platão, ao descrever a educação mais básica na República, vai falar de música e ginástica. A ginástica para o corpo, para domar o corpo, para incentivar a coragem, a virtude da coragem. Então o corpo tem que estar forte, tem que estar saudável para que a pessoa não seja muito medrosa, assim eles pensavam. A música, aí incluída a poesia e a música como nós entendemos hoje em dia, como a educação da alma, tá? Nós temos então essa primeira educação. Surgem depois, né, em sociedades mais avançadas, ou tanto mais avançadas, nas polis mais refinadas, em que o direito já está estabelecido, já há cortes, já há fórum de justiça, já há política, já há democracia, talvez. Em Atenas, surgem certos artistas das palavras que ensinam a convencer qualquer tipo de público. Esses são os sofistas.
certo? Que podem ser advogados ou ex-advogados, podem ser políticos, né? Pessoas que em algum momento mostraram um domínio da palavra que convence, que arrasta, né, a pessoa, a alma da pessoa, numa direção em que ela não estava necessariamente indo, né? Ou chama a atenção para alguma coisa que ela não estava prestando atenção. Olhe para lá, faça aquilo com relação àquela questão. Olha ali, há um candidato. Aquele candidato é o melhor, porque é mais virtuoso, porque tem as melhores ideias, os melhores planos, seja o que for, tá? Então, esses artistas das palavras que já estão também prefigurados em Homero. Há diversos discursos na Ilíada e na Odisseia em que os atores da trama poética tentam convencer uns aos outros em diversos momentos, aconselham, desaconselham, elogiam, vituperam, tudo isso, tudo que a retórica depois vai sistematizar, e nós estamos falando da retórica aqui, é esse novo conhecimento sistematizado. Tudo isso já era feito, já estava aparecendo, já aparecia nos épicos homéricos prefigurado, tá? E bem, isso de alguma forma se torna parte da educação. É uma educação um pouco diferente, não é a educação de base na Grécia, mas é uma educação que nós poderíamos chamar hoje em dia aqui de educação superior. Não no sentido bacharelado em retórica, não. É uma educação superior que é algo parecido com assim, direito, né? Que prepara para a advocacia. Então, a retórica preparava para quase tudo nesse sentido, tanto para a advocacia mesmo, quanto para a vida política, até para escrever discursos para outras pessoas. Isso já existia na Grécia Antiga, certo? Então, era um curso superior, entre aspas, aí, mas não era dado numa universidade, não existia isso, era dado numa casa de um sofista. Na casa do sofista, ou o sofista ia visitar a casa dos mais abastados, ensinar os seus filhos, coisa assim, tá? Então essa é a segunda educação que surge e não bate de frente com a poética, com a educação poética. Parece ser uma continuação natural, talvez, né? Nós podemos pensar na poesia e na retórica e dizer, as duas coisas, uma pode decorrer da outra, não há problema. Só que surge um terceiro tipo de discurso, até então desconhecido, que não visa a convencer a pessoa de algo. E aí isso aí muda tudo, porque o discurso visa a provar que algo é de uma determinada maneira, quer alguém esteja convencido ou não. Dane-se se a pessoa vai se convencer ou não, eu estou provando aqui. A pessoa pode rejeitar porque é viciada, viciosa, mas está provado, eu estou persuadido de que é assim porque eu encontrei uma razão, uma causa lógica. E no meu pensamento eu descobri, a coisa é assim e não pode ser de outro jeito. Tá? Esse tipo de pensamento é radicalmente diferente do pensamento de, estou convencido de que ele é o melhor candidato, estou convencido de que o réu é inocente. Tá? Que geralmente, nesses casos aí, não há uma prova final de que um candidato é melhor que o outro. Há uma prova, digamos assim, verossímil, tá? E não há uma prova cabal de que o réu é inocente ou culpado, porque se houvesse não ia ter a audiência, não ia ter o julgamento, certo? Então, esse novo tipo de discurso é o discurso filosófico, que diz, olha, a origem de todas as coisas é a água. Digamos assim, essa é a primeira proposição filosófica a que nós temos acesso hoje em dia, de Tales de Mileto,
Geralmente, quem vai estudar história da educação vai ver, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, que disse: a água é a origem de todas as coisas. Tá? Isso é um discurso lógico e que não está tentando convencer ninguém. Ele está dizendo como a coisa é. Não ficou para nós, infelizmente ou felizmente, talvez para o Tales, felizmente, não sei, a prova lógica do que o Tales estava dizendo. Mas ele afirmava aquilo e deveria ter as suas razões. Nós não as conhecemos apenas. Tá? Mas esse discurso novo, lógico, provado, filosófico, que vai ser chamado de filosófico, é aquele que busca a verdade das coisas, da realidade. Não a aparência de verdade que pode gerar o convencimento, porque a aparência pode gerar um convencimento. Pode haver um cara muito rico, bem vestido ali de candidato, se portando nobremente e dizendo que é o melhor candidato, e um outro mais pobre, mais esfarrapado, e as pessoas todas vão votar no rico, mas ele é corrupto, porque a aparência convenceu. Mas isso para um filósofo não é o bastante. A aparência não pode ser a raiz da sua vida. Então o filósofo vive pela verdade. E aí surge essa noção que para um retórico sofista, daqueles primeiros que surgiram, era uma noção um tanto estranha, um tanto até amedrontadora. Essa ideia de que existia uma verdade objetiva que, uma vez conhecida, já não poderia ser objeto de um discurso retórico que provasse que sim, provasse que não, ficasse jogando com as aparências. Né? E é aí que surgem os grandes embates primeiros da educação, pessoal. Porque existia, assim, uma seita filosófica, chamemos assim, mas não entendo num sentido muito negativo, e existiam os sofistas que eram mais bem quistos no seio da sociedade. Pode ser chamado de uma seita também, mas eles eram mais aceitos, né? Não irrestritamente, mas mais aceitos socialmente. E os filósofos, então, e os sofistas entram numa guerra ferrenha que vai ter o seu auge, claro, com Platão, com Sócrates já, né? Que já aparece com essa noção da verdade objetiva que deve ser obedecida, né? Mas é morto por isso. É uma questão complexa que nós não podemos aprofundar, mas é por aí, tá? E Platão, o seguidor de Sócrates, que se torna também, em alguma medida, o vingador da filosofia socrática, tá? E se bate, pelo menos literariamente, com os sofistas. E aí ele escreve o diálogo do Górgias, em que o Sócrates, como personagem literário, enfrenta o Górgias e dá um nó nele e gira de cabeça para baixo as visões de mundo do Górgias. Enfrenta o Protágoras, tem um embate um pouco mais nivelado ali com o Protágoras, e assim vai, tá? E se estabelece então essa guerra entre filósofos e sofistas. A guerra dos filósofos e dos sofistas contra os sofistas está no cerne desse início da educação. E quem estivesse lá naquele momento talvez não pudesse adivinhar que essa guerra teria uma resolução conciliatória, pacífica. E não ia demorar tanto tempo, tá? Mas isso também é um erro de leitura da filosofia platônica, por exemplo, quando a pessoa lê esses diálogos Górgias e Protágoras e diz: Platão era o inimigo ferrenho da retórica. E bom, então isso quer dizer que tu não leste os outros diálogos, né? Porque não é a palavra final de Platão sobre a retórica, ou não é a única palavra de Platão sobre a retórica. Ele está ali sim combatendo um tipo de retórica, que era a retórica que dizia que poderia argumentar
ambos os lados da questão e provar qualquer um deles que quisesse à sua vontade. Né? Então, essa técnica retórica dos primeiros sofistas, pelo menos eles garganteavam isso, poderia provar o sim e o não da mesma maneira, de acordo com a vontade do orador. Era um voluntarismo atroz e extremamente vicioso. Se alguma coisa Platão combatia, é isso, tá? Ele pode ter tido o seu momento de revolta contra isso. Mas a verdade é que quem leia o Fedro, por exemplo, vai ver que ali ele elogia, por exemplo, o Isócrates, bem no final, que era o jovem Isócrates, que né, na realidade, teve seus arranca-rabos com a escola platônica, também a escola isocrática e a platônica vão se opor historicamente, em alguma medida, tá? Mas no Fedro, o Sócrates elogia o jovem Isócrates como um retórico de boa estirpe, né? Que poderia significar ser a esperança dessa arte. E ali mesmo o próprio Platão, na figura do Sócrates, tenta colocar critérios, condições para que a retórica pudesse ser exercida como uma arte com finalidade nobre, e tivesse uma função nobre na sociedade, portanto, certo? Então, já em Platão acontece isso. O que acontece logo em seguida também é muito eloquente. Nós sabemos que Aristóteles se junta à escola de Platão na academia e acaba se tornando professor de retórica, organiza um curso de retórica na academia. Logo, aí novamente Platão aceitando a retórica sob certas condições. Que condições? Bom, está no Fedro de Platão, mas está também na retórica de Aristóteles. A retórica de Aristóteles, sem dúvida, é o resultado, né, de anos de ensino dessa arte na academia de Platão, as conclusões filosóficas do próprio Aristóteles, que não se apartam das conclusões que Platão já anuncia no Fedro, né? Então, é bom nós dizermos isso. Platão cria, digamos assim, o dilema, mas resolve também. E a resolução platônica é a que depois vai ser aceita pelo próprio Cícero. Cícero se vê confrontado por esse dilema também, ele como retórico, como orador, e chega, né, às mesmas conclusões platônicas, ou tira as conclusões do próprio Platão e dá ainda mais argumentação, ainda mais prova, né? Enriquece, engorda as conclusões de Platão, certo? Com o peso da sua própria autoridade, e isso depois vai desbordar no Quintiliano, naquela famosa, para quem é estudioso da área, famosa definição do orador como homem bom, perito na arte de se expressar. O homem bom é justamente aquilo que é o critério que o próprio Platão estabelece para alguém praticar a retórica. É preciso que seja um homem virtuoso. Vir bonus dicende peritus, certo? Então, certo? A história da educação, para resumir tudo aquilo que nós já tínhamos dito, começa na poesia, pessoal. E não é por outro motivo que, quando nós estimulamos aqui a leitura de poesia, não é nem da prosa, tá? É da poesia mesmo. Não adianta aqui só confundir, querer trocar uma coisa por outra, porque prefere a prosa ou coisa assim. Não, é poesia, tá? Depois se desmembra em sofística, nessa arte que já é uma função social, quase uma função social ao mesmo tempo, que é a necessidade que os homens têm de expor as suas ideias,
e argumentar a favor delas, e de preferência com um ânimo virtuoso, com uma finalidade virtuosa em vista, certo? Isso é necessário na sociedade, é necessário porque não pode, né, se chega à convenção de que não pode ser uma pessoa que vai ditar os rumos de toda uma sociedade, mas tem que ser o conselho das pessoas de boa intenção, um conselho, e aí vai se formar sistemas políticos de diversos matizes, mas sempre, em alguma medida, é preciso que existam conselheiros, tomadores de decisão, pessoas que saibam argumentar a favor de um tipo de ação e desaconselhar outros, certo? Então isso aí é a própria retórica, nasce dessa necessidade política, social do homem, certo? E depois surge ainda uma terceira instância, que é a da busca da verdade, a da busca pelo discurso mais objetivo, racional, fundado, possível, idealmente irrefutável, indestrutível, que todos os homens possam ouvir, meditar e aceitar. É assim, a realidade é assim. Não dá para usar o discurso filosófico e os critérios filosóficos para todas as regiões da realidade. Por isso, a retórica mantém a sua relevância na esfera política, por exemplo, na esfera judicial, na esfera da crítica das diversas artes, das diversas ações do homem, certo? Tudo isso pode ser analisado e deve ser discursado, na maioria das vezes, pelo prisma da retórica, tá? E depois nós temos, então, como eu disse, a dialética lógica, né, que é a sistemática, a metodologia típica dos filósofos, proposta pelos filósofos, e elas têm como base, essa metodologia tem como base ou como paradigma de comparação uma coisa interessante, que é a matemática. E aí nós vemos aquele outro lado da educação clássica, né, que quase que parece surgir pronto com a figura de Pitágoras, que é o estudo da matemática mesmo, que depois na educação clássica veio a ser chamado de quadrívio, tá? Pitágoras aparentemente fundou, ou pelo menos estabeleceu 4 artes ou 4 disciplinas que eram as necessárias para se alcançar um conhecimento de tipo filosófico, ou pelo menos para treinar a mente a alcançar o conhecimento de tipo filosófico: aritmética, geometria, música e astronomia. Tudo isso, ao que nós sabemos, já estava lá na escola pitagórica como disciplinas que preparam para a filosofia, já são parte da filosofia em alguma medida, mas preparam para outras especulações que eram secretas na escola de Pitágoras, certo? Isso aí, né, as matemáticas, o quadrívio veio a ser, ao que parece, as disciplinas preparatórias, e havia toda uma doutrina secreta pitagórica, a que nós temos acesso apenas por especulação. O Mário Ferreira dos Santos foi um dos grandes especuladores nesse sentido. Ele tem o livro dele, né, Pitágoras, o tema do número, em que ele tenta, digamos assim, desvendar um pouco desse mistério, dessa doutrina secreta, que ainda era de tipo matemático, mas não no sentido exato que nós damos ao termo hoje em dia, e que o próprio Mário Ferreira chama de matesis megiste, né? O conhecimento, a doutrina superior. Certo, pessoal? Então, junto com essas 3 disciplinas que surgem aí organicamente, da poesia, ou música, se quiserem, retórica e dialética, já vem junto, pelo lado dos pitagóricos, as disciplinas preparatórias das matemáticas, e aí
mais lá para frente, com o Varrão, como eu mencionei, mais especificamente porque nós temos a obra, nos chegou a obra com o Marciano Capella, nós temos as 7 artes liberais. Elas nasceram assim, para resumindo bastante a história, né? Elas nasceram de uma maneira um tanto conflituosa. Não foi, né? Surgiu um que descobriu a poesia gramática, depois viria a ser gramática, certo? Ou literatura em latim. Depois veio um outro que descobriu a retórica, um outro descobriu a dialética e todos foram felizes. Não. Houve muita briga aí. E as brigas continuaram ao longo do tempo. Ao ponto que nós podemos dizer que em dado período a retórica tinha predominância na educação clássica, em outros períodos a dialética. Nós podemos dizer que a escolástica, por exemplo, é um período de predominância dialética, embora não se deixasse de estudar a retórica em algum sentido. Tá? Mas períodos anteriores à escolástica davam uma certa primazia à retórica. No Renascimento, a retórica ganha muito, retoma, podemos dizer assim, muito da sua antiga proeminência em cima da escolástica. A escolástica dá uma diminuída. E assim vão havendo períodos de predominância de uma arte ou outra, tá? Períodos de predominância da matemática, nós podemos dizer que hoje em dia nós estamos num desses períodos, em algum sentido, né? Então é isso, pessoal. Deixem os seus comentários aí, suas perguntas. Curte, compartilha se gostou e até a próxima.